Predestinação ou livre-arbítrio? Calvinismo ou arminianismo? Quem estaria com a razão? Pois bem, diante da sua pergunta, eu aceitei o desafio de tentar em poucos minutos explicar uma questão que surgiu juntamente com o cristianismo. Isso mesmo, isso é uma questão milenar. E por incrível que pareça, durante o decorrer desses vários séculos, não se chega a um senso comum. Isso por quê? Porque vamos encontrar na Bíblia textos como Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2 e vários outros textos falando de predestinação, como também textos que vão falar sobre os eleitos e os escolhidos de Deus. Vários textos falando sobre essa questão, eleitos, escolhidos, predestinados. Mas nós vamos encontrar também textos na Bíblia como: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento e à salvação. Textos como este nós podemos explicar por algo que se encontra dentro da teologia que chamamos de antinômio. O que é um antinômio? Um antinômio são duas verdades que se opõem. Além da predestinação e o livre-arbítrio, nós vamos encontrar vários antinômios na Bíblia. Haja visto a questão da divindade e da humanidade de Cristo. Vários textos mostrando Ele como Deus. Texto dizendo que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que tudo foi feito por Ele e através dEle, que sem Ele nada do que foi feito se fez, que Ele é o Cordeiro que já havia sido morto muito antes da fundação do mundo. Mas vamos encontrar textos falando que Ele teve fome, sede, frio, sono e da sua morte também. Deus não morre, como sabemos. Então isso é um antinômio. Um outro antinômio também, não menos polêmico e famoso, é a questão da Trindade. Apesar de não encontrarmos essa palavra na Bíblia, fica claro que há um só Deus, um só Senhor, há um único Deus. A Bíblia vai ter vários textos dizendo isso. Mas vamos encontrar textos também mostrando a figura do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo de forma distinta um do outro, separadamente um do outro. Podemos citar aqui a questão do batismo de Jesus. O texto diz que Jesus estava saindo da água, o Espírito Santo estava voando nos ares com uma forma corpórea de pomba. Enquanto Jesus saía da água e o Espírito Santo voava numa forma corpórea de pombo, nós vimos uma terceira pessoa, ou seja, uma voz vinda do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Resumindo, um falando do céu, o outro saindo das águas de um rio e o outro voando nos ares. Podemos ver também texto como Estevão estava sendo apedrejado, ele se colocou de joelho e diz que viu o Pai de pé, mas à direita do Pai estava o Filho. Então ele viu isso aí, ele teve essa visão. Pois bem, esses são alguns dos muitos antinômios encontrados na Bíblia. Queridos, dizer que não concorda com a predestinação, como eu já disse, eu posso entender. Mas dizer que não é bíblico, isso nós não podemos fazer. Então, vou tentar explicar em poucos minutos a questão da predestinação. A primeira coisa que você precisa entender é que não precisamos ficar preocupados com essa questão. Quando alguém explica sobre a predestinação, é costume algumas pessoas ficarem preocupadas e muitas dizerem assim: eu vou sair do reino de Deus, eu vou sair do Evangelho, eu não tenho certeza se eu sou predestinado e eu vou ficar aqui malhando em ferro frio, eu vou ficar enxugando o gelo e nem sei se no fim das contas eu vou ser salvo, porque eu não sei se eu sou predestinado. Primeira questão, queridos, eu quero explicar então, é que existe aqueles que falam da predestinação fatalista. Quem são os fatalistas? Os fatalistas são aqueles que declaram que Deus teria predestinado umas pessoas para serem salvas e outras para a perdição eterna. Nessa eu não acredito.
Eu acredito sim na predestinação, porque ela é bíblica. Deus predestinou dentre toda a humanidade, porque depois do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se perderia, toda a humanidade passaria a eternidade no lago de fogo. Deus, por seu ato soberano, ele escolheu alguns, ele resolveu escolher alguns. Eu não vejo de maneira nenhuma uma injustiça de Deus. Todos se perderiam. Eu, como Deus, escolhi salvar alguns. Como eu disse, eu somente não creio que ele escolheu outros para irem para a perdição eterna. Já citei também o texto dizendo que a vontade de Deus é que nem um homem se perca. Então, aquele que invocar o nome do Senhor também será salvo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz João capítulo 6, versos 36 e 37. Pois bem, queridos, como explicar isso? Primeiro, que eu creio que Deus predestinou alguns para serem salvos. Isso é bíblico. Eu citei alguns textos. Mas eu creio também que, como ele é soberano, ele vai salvar alguns que não são predestinados. Isso fica claro para mim, estudando as Escrituras, estudando a palavra de Deus. Muito claro para mim. E para tentar explicar isto para você, querido, eu vou usar uma metáfora. Imagine que eu esteja numa praia, às 5:30 da manhã, e aí eu resolvo alugar uma lancha. Essa lancha tem lugar para 4 pessoas, e eu resolvo entrar mar adentro com essa lancha. E quando eu ando mais ou menos uns 10 quilômetros mar adentro, eu deparo com uma embarcação de mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas, e essa embarcação naufragou. E entre esses quase 400 pessoas, a não ser que alguém seja um atleta de natação, pouquíssimas pessoas conseguiriam nadar esses 10 quilômetros para se salvar. Resumindo, todas essas pessoas, quase 400, iriam morrer afogadas. E aí, como eu resolvi salvar algumas, dentre esses quase 400, eu resolvi escolher algumas. Querido, não há injustiça nenhuma com ninguém. Talvez o meu critério seria mulheres, crianças e idosos. Talvez esse seria o meu critério. Mas os 400 não morreriam. Eu escolhi salvar alguns. E aí eu coloco 10 pessoas sobre a lancha. Lembrando que essa lancha tinha lugar somente para 4 pessoas. Comigo e esses 10 que eu resolvi salvar, 11 pessoas. Bem arriscado. Mas eu reparo também que há algumas cordas nessa lancha. E aí eu jogo a corda ao mar e digo assim: tentem nadar e segurar nas cordas. Se vocês segurarem, vocês também serão salvos. E desses quase 400 pessoas na água, umas 150 conseguem segurar a corda. E eu levo essa lancha, mas quando eu chego à praia, aqueles 10 que estavam na lancha, e dos 150, mais ou menos uns 80 conseguiram continuar segurando as cordas. Isso porque o balanço do mar, a própria dificuldade, o peso do corpo, as ondas que a lancha faz enquanto se movimenta, impediram alguns de segurarem na corda até o fim. Pois bem, dos quase 400 eu consegui salvar 90 pessoas. Não houve injustiça com ninguém. E aí eu vou falar para você algumas características dos predestinados, e para tentar facilitar um pouco mais esse entendimento. Primeira característica, querido, a Bíblia vai falar dos chamados, os eleitos, os escolhidos e os predestinados. Como eu disse, eleito, escolhido e predestinado é o mesmo grupo. São aqueles a quem o Senhor escolheu, predestinou. E os chamados? Os chamados são todos os que ouvem o Evangelho. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ele é chamado. Ele recebeu o chamado de Deus. Primeira característica, querido, quem é predestinado, para ele, o chamado é irresistível. Ele não consegue resistir. Nem que for no último minuto da vida, como o ladrão da cruz, ele vai atender ao chamado de Deus. Agora, aqueles que não são predestinados, esses sim conseguem resistir ao chamado. Podemos entender assim textos como quando Jesus diz no Evangelho de Mateus: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas que te são enviados.
Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Textos também onde Deus chama as pessoas de povo de dura cerviz, obstinados, teimosos, ou seja, Deus chamou de diversas maneiras e essas pessoas resistiram ao chamado. Então a primeira característica que eu quero falar hoje, para quem é predestinado, esse não resiste ao chamado do Evangelho. O que não é predestinado, esse consegue resistir. Uma segunda diferença: em ambos os casos é necessária a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você há de concordar comigo que uma lancha com lugar para apenas 4 pessoas, e agora há 11 pessoas sobre essa lancha, a coisa está meio desconfortável, né? Meio difícil de conseguir se equilibrar, se segurar ali, se manter em cima dessa lancha, diante do movimento da lancha e do movimento do mar. Mas você há de concordar também que para esses que estão em cima da lancha é mais fácil perseverar do que aqueles que estão dentro do mar segurando as cordas. Então a segunda característica é a perseverança. Para os predestinados é um pouco mais fácil do que para aqueles que não são predestinados. Os que são predestinados também vão passar pelas dificuldades de se servir a Deus, mas para eles a perseverança é um pouco mais fácil. Uma terceira característica é que todo aquele que é predestinado, ele vai realizar a obra de Deus com grande excelência, com muita eficiência, com muita eficácia. Aquele que não é eleito, não é escolhido, não é predestinado, também pode vir ser um excelente obreiro na obra de Deus, um excelente pregador, um excelente mestre, enfim, desempenhar várias funções com muita excelência, mas ele nunca será como aquele que foi eleito, escolhido, predestinado. Então ele jamais vai atingir o mesmo nível. Mas queridos, o texto como de João 6,36, todo que o Pai me dá é meu. Esses são os predestinados, os eleitos, os escolhidos. E os que vêm a mim, se vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, biblicamente falando, eu creio que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos e os seus predestinados, porque como eu acabei de citar alguns dos vários textos que podemos encontrar na Bíblia, mas encontramos textos também de pessoas que não são eleitas, não são escolhidas, não são predestinadas, mas se estiverem cansadas, se perseverarem até o fim, se quando Jesus bater na porta do seu coração, eles abrirem o seu coração, o Senhor entrará na sua casa, ceará com eles e eles com o Senhor. Então assim eu creio, querido, este é um antinômio: predestinação e livre-arbítrio, ok? Então, como eu disse, é uma questão milenar, uma questão que não se consegue chegar a um consenso, e foi um desafio muito grande tentar explicar para você essa questão. Espero ter conseguido jogar um pouco de luz à sua dúvida. Este é o seu canal Verdades Bíblicas. Eu sou o pastor Carlos Guimarães e peço a você que se inscreva no nosso canal e que também toque no sininho para que você possa receber notificações cada vez que gravarmos um vídeo como esse, para que você também possa nos ajudar na divulgação das verdades do Evangelho. Um abraço, fique com Deus.